Estamos de volta com Mulher.com e eu tô com a sala hoje aqui, uma sala diferente no Mulher.com, recheada com a família Gonzaga toda aqui e agora também com o Dr. Mário Solimene Filho, que é advogado. Dr. Mário, boa tarde. Obrigada por participar da nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A gente está conversando aqui sobre adoção, sobre o processo de adoção. A Raquel e o Douglas adotaram os 4 irmãos aqui, não é? Então eles têm esses 4 filhos do coração e estão contando pra gente como que é esse processo, como que funciona a espera, quanto que as famílias esperam, os pais esperam, a questão de determinar um padrão ali de adoção. E o Dr. Mário vai explicar pra gente como que funciona legalmente também esse processo, porque é um processo que muitas vezes é demorado, mas a Raquel e o Douglas até já comentaram com a gente que realmente tem que ter também ali uma certa demora, um certo tempo, para que as crianças, principalmente, não sofram nesse processo todo. Eu deixei uma pergunta antes do intervalo, eu vou chamar uma reportagem rapidinho, mas antes eu quero conversar com a Raquel e com o Douglas aqui. Eu perguntei quem dos 4 era o mais levado. E aí? E aí, quem será que é mais levado? Olha, já tem 2 ali que fizeram assim, sorrisinho já. Né? Aquele sorrisinho. Vê que a situação até mudaram de lugar, né? Né? Já vieram pra cá, né? Fabiana escondendo o rosto. Acho que eu já sei a resposta. Você já sabe quem que é a mais arteira, né? Que faz assim, Fabiana! É bem por aí mesmo. É bem por aí. Não tem jeito, né? Criança é criança, tudo igual. Olha, a gente está contando a história aqui da família Gonzaga, mas existem muitas famílias pelo Brasil que passam por histórias parecidas também, e você vai conhecer uma delas agora na nossa reportagem. Olha só. A espera ela é muito angustiante. Uma gestação dura 9 meses, a minha durou 4 anos, né? Então, assim, a gente tem que se apegar em alguma coisa. Então, assim, quando eu decidi adotar, eu já sabia que o meu filho existia, que estava em algum lugar e que a gente ia se encontrar. Então, assim, eu rezava por ele. Até, inclusive, quando eu conheci o Fernando Tal, que a gente pensou na possibilidade de ter os nossos filhos biológicos, a gente falou, não, mas mesmo assim eu vou ter que adotar, porque meu filho já existe, eu já tinha um laço com ele, né? Marcela podia ter filhos, mas desde solteira escolheu a adoção. Quando eu decidi adotar, a gente nem se conhecia, eu estava solteira. E como eu queria muito ser mãe, aí eu pensei na adoção. Falei, eu vou adotar uma criança. E na verdade, a princípio, como eu estava solteira, eu pensei em uma criança só para eu conseguir dar conta. E aí no meio do caminho eu acabei conhecendo o Fernando. Eu já estava na fila da adoção, todos os trâmites já. E aí eu conheci ele, eu contei pra ele, né, que eu tinha intenção de ser mãe por adoção. Aí ele abraçou a ideia. Eu lembro que quando eu conheci a Marcela, logo no primeiro encontro ela já falou da adoção, né, que ela estava na fila. Achei uma ideia super legal, assim, né, achei um gesto dela muito bacana. E conforme o relacionamento nosso foi amadurecendo, que a gente foi... começou a namorar, a gente ficou noivo, casou. Aí eu resolvi abraçar a ideia também. A Marcela, como mãe, eu acho uma mãe maravilhosa, né? Porque assim, eu conheci ela, o lado materno dela antes dela ser mãe, né? Porque quando ela me comunicou que estava na fila de adoção, eu já percebi um lado materno bem forte nela. Marcela e o marido têm 2 filhos adotivos. Primeiro, eles adotaram a Isabela, com 1 ano e meio. Sabiam que ela tinha um irmão, mas na época não podiam adotá-lo também. Porém, o desejo de unir os irmãos e ter mais um filho fez com que o casal entrasse na fila de adoção mais uma vez. 1 ano depois, Danilo, irmão biológico da Isabela, também fazia parte da família. Mesmo assim, adotando em momentos diferentes, a gente sempre teve contato com os 2, né? O Danilo, ele vinha passar feriados aqui, né? Que a gente participou de um projeto de apadrinhamento do abrigo, né? Então ele passava Natal, alguns feriados prolongados. Então a gente teve os aniversários também, a gente comemorou com ele. Então sempre teve presente aqui, mesmo não sendo adotado ainda. Assim, era para ser, né? Um dia ele ia acabar ficando definitivamente aqui.
Marcela fala que a sociedade é preconceituosa e que não está preparada para lidar com a adoção. Mas ela fala abertamente com os filhos. A Isa chegou pequenininha, então a gente teve o cuidado de ter o álbum dela desde quando ela estava no abrigo. E a gente, então, tirou bastante foto dela lá, sendo cuidada lá, com os amiguinhos de lá, para ter uma recordação, né? Então, no álbum, às vezes a gente pega o álbum, antes a gente pegava até com mais frequência os álbuns para estar olhando, é a história dela, né? Ela começou a vida dela lá e o Dan também, né? Então, assim, a gente sempre falou abertamente, a gente tem livros infantis falando sobre o assunto. Desde o início, né, do processo, a gente entrou em consciência que a gente iria contar tudo para eles, né? Desde a história antes da gente e sobre a adoção, né? Então, desde o começo, conversamos, orientando, a gente deixou tudo bem claro, né? Essa ideia, por exemplo, do álbum é uma forma da gente resgatar, manter essa história deles passada, né? Porque assim, não tem a história passada deles, né? É algo deles, a gente não pode simplesmente ignorar e tratar como se nunca tivesse acontecido. Marcela, assim como muitas mulheres, encontrou na adoção o verdadeiro sentido da palavra mãe. Eu fico com mãe, eu fico muito feliz. Eu amo muito ela. Na verdade, eu não esqueço do primeiro, minha mãe. Eu não esqueço da Isa, bem pequenininha. Ela nem falava direito. E o mãe, até hoje em dia, é como se fosse uma oração para mim. É tão bom escutar isso. Mas o primeiro, minha mãe, tanto dela quanto do Dan, eu lembro e é muito gostoso. Tô vendo um monte de olhinho marejado aqui pelo estúdio, né? Porque são histórias diferentes, mas com muitos pontos em comuns também, né, Raquel, Douglas? De ser um projeto desde sempre, na vida daquela mãe ali que a gente viu, e que depois o marido dela comprou também esse projeto. E a questão de ter um diálogo com as crianças desde sempre, vocês tiveram isso também? Sempre. Eu sempre falo que o sucesso da adoção está muito ligado nisso, em não querer apagar a história da criança. Aí cai naquilo que a gente falou, por que é tão pequenininho? Porque muitos querem esconder que é adotivo, não quer tocar nesse assunto, né? E não, tem que falar com a criança, a história deles, né? Faz parte da vida, não tem como você retirar isso, é a história deles. Se foi sofrida antes, tudo, né, não importa. O que importa é o que vem a partir de agora, o que vão viver a partir de agora, mas relembrar que eles têm uma história, né? Que eles não nasceram a partir do momento que eles chegaram na nossa casa. E tem muitas crianças que vivem com famílias biológicas e que também tem tantos casos de sofrimento, a família passa por sofrimento e tudo isso faz parte da nossa vida, não é? O sofrimento também está aí e faz parte da nossa vida, não tem por que querer esconder. Não, com certeza. Então, sempre falamos abertamente com eles. Algo que a gente sempre fala assim, vocês não precisam esconder de ninguém que vocês são adotados, mas também não são obrigados a falar para ninguém. Se vocês se sentirem à vontade, vocês falem. Né? Não, eu tenho que chegar em todo lugar e falar, eu sou filho adotivo. Não, eu sou filha. Mas se você achar que você tem que falar, fale. Não tem problema nenhum, porque isso não é nenhuma vergonha, né? É a sua história. Também faz parte da história. Um dia eu estava no consultório, né? O Cauê ia passando no psicólogo, na recepção. Aí eles brincando, o Cauê e a Fabi com um menininho lá. E o menino falou assim, aí o Cauê falou assim, sabia que eu sou adotado? Aí ele falou assim, então você não tem mãe? Aí a Fabi, claro que eu tenho a minha mãe aqui. Então, porque isso pra eles já é muito claro, né? Já tá muito esclarecido isso na vida deles. São filhos adotivos e tem pai e tem mãe sim, que estão aqui. E que cuidam e que tem certeza que dão bronca, não é? Que manda tomar banho, que manda estudar, não é? Ó, a Fabi tá só assim, fazendo assim, ó. Não é verdade? Quem que é mais bravo, o papai ou a mamãe? Ih, ó, foi assim, tá na vendo, lata. Doutor? A bronca sempre cai pro pai. E é que nem na reportagem, que bonito de ver. As glórias estão ficando com a mamãe. Tem jeito. Pois é, né? Tem que se conformar. Mas o pai tá O Cauê ali. falou que é os dois, né? Os dois, entendi. Obrigado, filho. Sorvetinho garantido. Doutor Mário, como a Raquel falou, muitas pessoas têm
medo de falar ou vergonha de falar, às vezes, que os filhos são adotados, já seria um passo, talvez, para essa família repensar se realmente quer a adoção? É um problema muito grande que a gente tem em relação às famílias que são recusadas, é justamente o objetivo dessa família, é a motivação, a razão pela qual elas estão conseguindo passar por todo esse processo para adotar. E, na verdade, é para isso, né? Para a gente ter uma família. E muita gente quer adotar por razões erradas, como, por exemplo, estou muito sozinho. Eu sou depressivo, talvez com uma família eu melhore. São razões erradas. E aí, por isso que aquilo que vocês falaram, o processo é longo, demorado, mas é justamente para checar essas coisas. E tem um acompanhamento psicológico muito forte e do serviço social também. Justamente para essas coisas. Então, realmente, você tem razão. Tem que parar, pensar se realmente quer adotar. Como que funciona o processo de adoção? A gente tem falado aqui desde o começo da entrevista que é um processo longo, demorado, mas quais são as etapas de um processo de adoção? Tá. Bom, primeiro a gente tem que dizer que esse não é a única forma de adoção. A gente está indo agora pelo Cadastro Nacional de Adoção. Né? Tem outras formas de adoção, que a gente pode falar mais tarde. Mas... Isso é importante também. Até agora não existe um cadastro nacional. Não, existe. Agora existe, mas não, até... o cadastro nacional sempre existiu, mas agora, desde maio, está interligado nacionalmente. Tem algumas cidades afastadas que ainda não estão interligadas por conta da dificuldade da internet, essas coisas. Mas o cadastro existe, foi um grande passo esse ano que se deu em maio. De interligar todas as cidades, a maioria das cidades, para Sim. que o casal tenha possibilidades ali em todo o Brasil de encontrar os seus filhos. Sim, facilita a troca também, né? É uma coisa que é interessante. Hoje em dia é bem localizado, é muito local, mas é importante também ter esse tipo de troca entre as demais localidades, né? Então aí a gente já tem esse cadastro, a família entra nesse cadastro. Sim, o que acontece? A pessoa quer adotar, como o casal que a gente viu agora da reportagem. Tem o sonho de adotar, quero adotar. O que fazer? A primeira coisa a fazer é ir até o fórum, mais próximo da sua residência, e a vara de infância e da juventude conversar. Quero adotar, o que eu preciso fazer? Eles vão pedir uma série de documentos, que você vai ter que dar esses documentos, e aí você dá início ao processo de habilitação, que é justamente o processo de seleção para ver se o motivo que vocês têm realmente é de adotar a criança, de ter uma família, se vocês estão preparados psicologicamente para isso, se vocês têm condições. Isso não quer dizer que as pessoas que são pobres não têm condições de adotar, ao contrário. É que só cada um dentro da sua própria condição tem que ter condição de absorver mais uma pessoa, pelo menos dentro dessa família. Sim. Né? Então isso tudo vai ser olhado. Esse é o primeiro passo que tem que ser dado. E aí esse casal, no caso, entra na fila, entra no cadastro, e aí os fóruns, os conselhos tutelares é que vão procurar essas crianças? Não, assim, já tem um cadastro de crianças que estão para adoção. No momento em que se faz a habilitação, você passa por todo o processo e aí o juiz dá uma sentença dizendo que estão habilitados. A partir desse momento, o casal pode adotar. Aí vão ter os requisitos que o casal pediu em relação à criança ou às crianças, que é muito isso que acontece mesmo no caso de vocês. As pessoas querem uma criança e muito jovem. E aí eles esperam por anos. Então esse não é um problema do sistema, esse é o problema do filtro que a própria pessoa colocou para adoção. Então a gente às vezes critica, né? Como até a Raquel falou, existem muito mais crianças do que casais para adoção, mas a espera muitas vezes é porque os casais colocam esse padrão, querem crianças muito pequenas, Sim. querem meninas muitas vezes, brancas e não negras. Exatamente. Existe muito preconceito. Muito. E os abrigos têm muitas crianças que precisam de uma família. Muitas crianças, e as crianças ficam lá e elas passam uma determinada idade e ninguém mais quer. Então o que acontece? Foi feito um levantamento recente, 2016, mas é recente, que apenas 8% dos casais se interessam por crianças acima de 6 anos. Acima de 8 anos, tende a 0 o número de casais que se interessam. Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que as pessoas precisam ter a consciência, e acho que é importante esse tipo de programa, né, de divulgar isso, para as pessoas terem consciência de que o que elas estão fazendo é errado e elas estão se prejudicando, porque elas não vão ter a criança que elas querem, por um preconceito, que é o preconceito. O maior é de idade. E o outro, que é muito grande, justamente de adotar irmãos.
né? Então vocês foram por uma via que é super bonita também, que mantém a família unida e que fez a coisa muito mais rápido para vocês. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Graças a Deus, não é? Quais são os requisitos que o casal tem que ter para estar habilitado para adoção? Tá, além de todos os requisitos que são basicamente subjetivos, né, que é aquilo que eu falei, precisam estar preparados, é preciso avaliar se essa é a razão certa pelas quais estão adotando. Há alguns requisitos legais que são cruciais, né, que se você não tiver, não adianta. Tem que ser maior de 18 anos, você tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que a pessoa que você está adotando. E você também não pode estar relacionado com a criança. Por exemplo, não podem ser os avós que vão adotar. Por que não? Porque isso já, naturalmente, você já tem o poder familiar. Se os pais faltarem ou não estiverem presentes, os avós ou os tios, eles podem absorver essa criança pelo poder familiar. Ela perde objeto, né? Então, a ideia da adoção é justamente para recolocar crianças em famílias e não dar um aspecto formal para uma criança que já está recolocada. Que já está na família. Uhum. Vocês passaram por todas essas etapas? Sim, e interessante que o doutor falou, isso é fato mesmo. Hoje não somos nós, pais adotantes que estão aptos à adoção, que estão procurando crianças. É o inverso. O fórum, com todo um trabalho, é o que faz com que as crianças procurem os pais corretos, né? Normalmente a visão diferente, né? E esse trabalho que o doutor falou é muito, muito importante, porque esse preconceito, essa questão de não poder ir irmãos, se as pessoas soubessem, e eu falo por experiência própria, o quanto é gostoso a família unida, o quanto é bom, independente, enquanto a gente tiver, infelizmente, essa questão da divisão de uma cor que pode... Não, meus filhos são lindos, graças a Deus. E eles estão dentro de uma família que quer estar junto, tem tudo aquilo que foi oferecido pelo fórum com assistência foi dado e nós, ao mesmo tempo, como família. Isso é muito importante. É isso que o Douglas falou a respeito eles não procuram filhos para nós, né? Tipo assim, a Raquel e o Douglas têm esse perfil, então vamos procurar onde tem 3 crianças se enquadram. Não, eles olham assim, tem 3 crianças aqui, onde tem pais que se enquadram para essas crianças? É o contrário, né? É o contrário. Então, no curso da adoção, quando você passa por um processo de um curso, antes você fala sobre as questões legais, no fórum, tudo, eles falavam muito claro isso. Nós não procuramos filhos para vocês. Nós procuramos pais para as crianças que estão nos abrigos. Então, vocês que tem que a gente fala assim, tem que achar uma criança que se enquadra no meu perfil. Não, é nós que vamos nos enquadrar no perfil dessa criança. Né? Desculpa cortar, esse é um reflexo realmente do que a lei coloca aqui. A lei se preocupa com o melhor interesse da criança. Então, em qualquer hipótese, em qualquer discussão, tem que se olhar a coisa pelo ponto de vista da criança. Então é justamente isso que você passa falou. pelo que o senhor falou, né? Que muitas pessoas ou casais procuram porque ou eu estou muito sozinho, ou eu tenho depressão, e coloca um peso e uma responsabilidade na criança muito grande. Exato. Né? A criança vai ter esse peso de salvar os pais. E não, a prioridade sempre tem que ser a criança. A criança ser colocada numa família que possa aceitar e ter o amor e o suporte, né? Vocês sentiram preconceito das pessoas? Por exemplo, vocês têm condição de ter 4 filhos? É muito caro. Como que vocês vão dar escola para essas crianças? Preconceito? Teve uma vez que nós estávamos na fila do mercado e até então todos, né? Normalmente saímos juntos mesmo. E aí encostou uma senhora e falou assim, são seus filhos? Eu falei, sim. Mas tem que ter 4? Eu falei, poxa vida, eu pago minhas contas. Né? Mas sofremos diversas ações de preconceito, sim, de todos os sentidos que você possa imaginar, tanto da questão de cor de pele, como da questão da quantidade da família. Só que as pessoas estão perdendo um pouquinho essa questão da humanidade. De verdade, estão perdendo mesmo, porque... Se eu fui qualificado pelo fórum, né, que nem o doutor falou, não precisa ser rico, nós não temos uma condição de vida, não, mas da maneira que eles vieram, Deus também deu oportunidades, por exemplo, tem vários casos. Nós tínhamos um carro popular na época, quando eles chegaram, conseguimos fazer uma troca por um carro de 7 lugares sem custo nenhum. Então você vai vendo que as coisas vão se encaixando de uma maneira muito boa, né? Mas infelizmente essa questão do preconceito é muito forte. Só que assim, com a mesma proporção que a gente percebia preconceito, nós também percebíamos o acolhimento, né? Porque, como o Douglas falou,
tudo foi acontecendo, né? Bem que ela faz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Não é? E a gente tocou muito nisso, porque os amigos, né? A família, os amigos, ninguém nunca teve preconceito. Pelo contrário, todos esperavam, ansiosos. Quando eles chegaram, todo mundo queria conhecer. Assim, são parte mesmo, a família, os tios, os primos. Todo mundo fala, gente, parece que eles estão aqui desde sempre. Teve a festinha, né? Teve a festa de chegaram. chegada, a gente não teve chá de bebê, teve chá de criança, né? Que legal. Então, assim, os amigos se reuniram, porque eles vieram só com a roupa do corpo, né? E nós compramos para eles apenas, quando eles chegaram, a cama, o colchão e o guarda-roupa. Porque nem lençol e toalha de banho precisou comprar. A gente ganhou Vocês ganharam tudo? Tudo. Roupa, sapato, tudo. Questão de escola. Deus foi providenciando tudo, né? Então, assim, graças a Deus, como o Douglas disse, luxo, não temos luxo. Mas nunca nos faltou nada. O essencial sempre teve, né? Assim, batalhamos e a providência de Deus sempre nos alcançou. E eles são muito amados, não apenas por nós, mas por todo mundo que está ao redor. Os amigos, a família, né? Os avós, assim, é Deus no céu e essas crianças na terra. Né? Mimam as crianças. Demais, né? Né? A avó, tudo que vocês querem, a avó faz, né? Eu quero comer tal coisa, a avó vai lá e corre. Ó. Ei, beleza, Não assista, né? com certeza tá lá assistindo. Essa aqui quero só assistir empanada. A É. avó corre lá e vai fazer. Doutora, depois do processo, o casal é habilitado, conseguiram as crianças, os filhos. Ainda assim, o processo não está finalizado. Não, Tem porque mais uma etapa. Tem mais uma etapa, tem que ver a adaptação, como é que fica. E essa adaptação vai ser acompanhada também por visitas periódicas ou por visitas ao fórum, entrevistas, que é para analisar se houve realmente essa conexão, porque às vezes, infelizmente, não acontece. A partir do momento que isso é determinado, que se constata que isso existe, aí pronto, aí acaba o processo. Quais os principais casos, assim, de que o assistente social recomenda que a criança não fique mais com a família? É muito difícil, porque assim, vai ser um trauma É o duplo. último caso. É o último caso. Vai ser um trauma duplo. E normalmente não é assistente social que vai determinar isso. Quem determina são as próprias pessoas. Assistente social constata. Muitas vezes as pessoas negam, há casos, né? Assim, mas normalmente as próprias pessoas já têm essa ideia, se houve ou não houve. E por isso que é muito importante saber com que intuito que você começa, com que motivação você começa. Porque se a motivação é errada no início, ela vai dar errado no final. Então são normalmente esses casos que dão errado. Porque uma pessoa que está preparada para adotar, que quer isso, ela vai receber as crianças como os próprios filhos, não vai ter problema. Né? Porque isso é simplesmente a realização de um projeto de vida. E normalmente é isso que acontece, graças a Deus. Graças a Deus. A fila hoje é grande de adoção? Muito grande, muito grande. Acho que é importante também um outro ponto para ressaltar, justamente por conta da fila ser grande, né? Teve um momento com a mudança da legislação, teve um momento em que os casais estrangeiros não poderiam adotar. Agora, o déficit era tão grande, criando tantas crianças com poucos pais, que foi permitido de novo esse tipo de adoção. Então, por aí dá para se ter uma ideia de quantas crianças estão esperando a adoção. Então, hoje, casais estrangeiros podem vir ao Brasil adotar? É um processo diferente. Eles são os últimos da fila, vamos dizer assim. Então, primeiro são os casais brasileiros vivendo no Brasil. Depois, os casais brasileiros vivendo no exterior. E terceiro, os casais do exterior vivendo no exterior. Há crianças, como eu disse, que elas não vão ser adotadas se não forem por esse tipo de adoção. Porque os casais brasileiros não querem crianças maiores de 8 anos. É uma coisa estatisticamente certa. E esse tipo de cultura não existe em alguns países no exterior, principalmente na Europa. Eles adotam, eles abraçam as pessoas. Então, é muito importante para que essas crianças possam ser adotadas que essa mudança da legislação tenha acontecido. No exterior existe um acompanhamento também dessas crianças? Existe. Na verdade, o que há é uma conexão entre a autoridade brasileira e a autoridade do país estrangeiro. Então, o Brasil ele tem esquemas de cooperação com determinados países. E essas crianças que ficam para trás, elas são mandadas, os prontuários delas, os arquivos delas são mandados para o exterior
para que as pessoas, dentro do processo de adoção no exterior, se interessem ou não por elas. A partir do momento que há um interesse, se começa uma entrevista feita por lá, para eles não terem que vir para cá. E aí, se houver realmente uma ideia de que isso pode acontecer, aí eles vêm visitar. Então, Como é que fica a relação com os pais ou a família biológica das crianças? A legislação diz alguma coisa sobre isso ou depende de cada caso? Não, bom, depende do ponto de vista que a gente está encarando dentro do direito. Todas as pessoas têm direito à identidade biológica. Todas elas têm direito a saber de onde elas vieram. Então, se as crianças não sabem, porque os pais nunca contaram, vierem descobrir, elas têm o direito de investigar e saber onde eles estão. Isso é uma coisa. Outra coisa é a forma como a adoção é feita de acordo com o casal. Há caso de adoção aberta, que não é uma coisa de legislação, mas o que é? É o contato ainda com a família biológica. Ela está na família que a adotou, mas ela sabe quem são as pessoas e tem um contato. Sim. Então, isso é o que chama de adoção aberta, mas não é uma forma de legislação para se regulamentar isso. É simplesmente uma prática. Ok. Como que vocês lidam com isso, com essa questão? Eles não têm contato, né, com a família biológica, mas nós já conversamos, né? É a história deles, né? A gente falou, depois dos 18 anos, se quiser conhecer a história, né? A história eles sabem, porque já vieram grande, então eles sabem toda a história, mas se quiserem conhecer, querem ver, assim, que não precisa fazer isso escondido, né? Que nós estamos juntos, nós vamos junto, né? Porque eles têm direito, né, de ir no fórum, ler o processo deles, que nem eu tenho guardado a certidão de nascimento, né, o RG que eles vieram, eu tenho tudo guardado lá em casa. Hoje eles têm o RG e o certidão de nascimento com o nosso nome, mas o antigo está tudo lá guardado. O processo de adoção nosso também está tudo guardado. Mas quando eles ficarem maiores, eles têm esse direito de ir no fórum, ler a sua história, e mesmo depois de ler tudo, ver tudo detalhadamente como aconteceu, eles falam, realmente eu preciso ver, então nós vamos junto. Né? Não tem essa coisa de, não, você está proibida, você não vai tocar nessa história. Não. Vocês acham importante a família toda, nesse caso, perdão, passar por um acompanhamento psicológico também para aprender a lidar com essas questões que podem vir surgindo? Sim, eu faço acompanhamento, né? Eu passo com a psicóloga, tudo, as crianças passam, né? E me ajudou bastante, assim, a lidar com isso, né? A saber realmente entender algumas demandas, o porquê que está agindo dessa forma. Algo assim que nos ajudou muito quando a gente foi adotar, quando a gente decidiu adotar maior, a gente já começou a ler muito sobre adoção tardia. Isso também facilitou muito, porque a criança tem uns processos que ela passa durante a adoção tardia que muitos casais acabam devolvendo porque não sabe que vai enfrentar isso e não sabe que isso vai passar. Né? Então, primeiro é a fase de encantamento. Então no abrigo eu sou a melhor criança do mundo, eu quero sair daqui. Né? Aí chega em casa, peraí, estão comigo mesmo? Isso tudo é inconsciente, né? Se quem deveria me amar até comigo não ficou, esses aqui que acabaram de chegar vão ficar? Então eles começam a testar, e entra a fase de teste. E aí testa até ficar louco mesmo. Eu brincava nos livros, eu via assim, testam até as vias da loucura. Eu falava, Douglas, eu não sabia onde era, mas agora eu conheço o caminho de ir de volta. Chegou, né? E realmente, uns meses, uns 4 a 6 meses de teste difícil mesmo. Que você fala assim, meu Deus, né? Vamos lá. Mas é aquilo que você falou, a motivação. Né? São meus filhos. Meu biológico não ia voltar para minha barriga, né? Exato. Então, o adotivo não vai voltar para o abrigo. E aí, depois que passa essa fase que eles entendem realmente, não, eles estão comigo para o que deve ver, aí entra a parte de regressão. Aí eles querem recuperar aquela história perdida. Aí começa a criar chupeta, mamadeira. Marcela tinha 9 anos e tinha que dar mamadeira na boca. Poxa, Marcela, que mico a mãe contar isso. Passou, né, Marcela? Já foi. Passou. É. Mas assim, porque todos eles passaram por isso. Quando eu lia, eu falava, não acontece desse jeito. Aí a psicóloga do fórum falava, não, acontece. E se acontecer, né? Faça esse resgate. Não foi a gente, você quer isso? Não, eles pediram. E nós demos. Toda criança ia pedir, talvez não, mas os nossos aconteceu exatamente as fases. Então, depois que passa essa fase aí, tudo isso com o psicólogo acompanhando, fica muito mais fácil de você entender também. Poder, não, isso realmente vai acontecer, isso é normal, né? Ele está fazendo isso por conta disso. E aí você consegue levar melhor, né? E dar a volta por cima e vamos lá. E vamos lá, que a família está aí para isso, né? Doutor Mário, para quem está assistindo a gente e pensa em adoção, uma dica, primeiro passo a seguir. É planejar, ler muito, estudar, saber aquilo que você vai encarar e ter aquela decisão que você fala, não, eu vou. E a partir do momento que você decidir que vai acontecer, vá até o fórum
e deixa o universo conspirar para que isso aconteça mesmo. Mas tem que pensar muito antes e fazer aquela decisão e ficar com ela até para o resto da sua vida. Tomar a decisão de ter filho é uma decisão para o resto da vida, sejam filhos biológicos ou do coração. Não é isso também uma palavra? Eu queria que vocês dessem uma palavra de incentivo também para os casais que estão pensando, estão na dúvida. Não tenham medo, né? Não tenham medo mesmo. Vale a pena. Ame-se, né? Se ame muito e estejam juntos, né? Parceiro, conversando, né? A adoção não se faz de um lado só, é o casal, né? Então, se um quer e o outro não quer, tem que rever. Mas não tenham medo, porque vale muito a pena. É desafiador, mas eu falo que os filhos, eles nos salvam de nós mesmos, né? Nos salvam dos nossos egoísmos, né? Das nossas coisas e dou minha vida por eles, né? Que bom. E é interessante porque é uma frase muito dita, né? Uma família unida, ninguém segura, né? Então, nós temos a prova. Nossa família é muito unida, nos amamos muito nas dificuldades, nas alegrias. E sabemos que, para um pai, a maior motivação que tem é poder chegar em casa e ver a sua família. O doutor sabe disso, né? Então, essa é a motivação do pai, a motivação da mãe e ter os pai e a mãe como exemplo. Então, olha a responsabilidade, não é uma brincadeira. Então, essa é uma mensagem, é muito boa. E a família está aí para o que der e vier também. Raquel, Douglas, obrigada por terem participado aqui hoje com a gente no Mulher.com. A gente que agradece. Marcela, Amanda, Fabiana e o Cauê, obrigada por terem vindo hoje aqui também. Feliz Dia das Crianças para vocês. Dr. Mário Solimene, filho, obrigada também por participar da nossa conversa e tirar nossas dúvidas. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Olha, antes de ir para o intervalo, queria agradecer duas pessoas que reativaram o cadastro e são nossas sócias novamente. Maria Inês dos Santos, de São Paulo, capital, e o Giuseppe Antônio, de Patos, na Paraíba. Reativaram o cadastro, são nossos sócios novamente. Muito obrigado, sejam bem-vindos novamente à família Associação do Senhor Jesus e todos vocês que quiserem também fazer parte da nossa família, ajudar a levar histórias como essa para o Brasil inteiro, liga para a gente, 0 Operadora 19 3871 9620, torne-se um sócio da Associação do Senhor Jesus. A gente vai para mais um rápido intervalo, na volta tem mais Mulher.com.